Nós vamos dar continuidade agora com a aula 11, falando do contexto geral específico. Na aula anterior, nós apresentamos um panorama geral do contexto geral, específico, literário, e hoje nós vamos apresentar o modelo de como você fazer uma análise do contexto geral específico de uma passagem com base em Gênesis 39, do versículo 1 ao 23. Vamos usar como modelo para te ensinar você fazer, então, uma análise do contexto geral específico de uma passagem bíblica. Então, vamos lá para a aula de número 11. O que seria, então, como seria na prática essa análise? Então, se eu tenho a minha passagem é Gênesis 39, obviamente eu preciso fazer uma análise do contexto geral. O que é contexto geral? O nome já diz. Análise que diz respeito, por exemplo, da autoria do livro. Não só da passagem, mas do livro como um todo, como a gente falamos na aula anterior. Então, como seria um parágrafo construído nessa análise? Aí eu fiz um aqui para vocês verem. O Pentateuco foi escrito por um único autor, Moisés, estou declarando que foi ele. Eu tenho provas, eu tenho evidências internas, que são as seguintes: o próprio Pentateuco vai registrar que ele é autor em Êxodo 17, 14. As evidências internas da autoria mosaica nos mostra que, além do livro que ele escreveu fora do livro, externamente, o livro de Josué vai confirmar isso, né? Josué 1,18. E citando aqui, né, Josué 8,31, e o próprio autor aí, o Achai, né, que eu coloco aqui, ou Acher, ele vai confirmar a autoria de Moisés. Então, quando eu vou fazer uma análise de uma passagem bíblica para me pregar, eu preciso primeiro responder a pergunta, né? Você lê lá Gênesis 39, né? Que José foi vendido para a casa de Potifar, que o comprou do ismaelita. Quem está dizendo isso? Quem é o autor? Moisés. Mas não basta eu dizer que é Moisés. Quais são as evidências? Eu tenho provas aqui internas, dentro do próprio livro, internamente, externas em outros livros e até nas histórias que ele é o autor. Então, é assim que eu começo a fazer uma análise do contexto geral de um livro. Esse é o primeiro passo. E, prosseguindo aqui, eu vou para o destinatário. Como que eu faço aqui, então, um levantamento, um parágrafo sobre o destinatário? Eu coloco que Moisés se dispôs a escrever, foi direcionado àqueles que saíram do Egito, as leis de Moisés foram destinadas a uma audiência específica, a fim de atender às necessidades daquele contexto específico. Uma audiência, um destinatário foi a geração pós-êxodo. Então, conforme o autor aqui citado, essa página ele vai confirmar que Moisés ele tinha como destino a nação, né? O destinatário, a geração pós-êxodo, aqueles que saíram ali do Egito, principalmente para as novas gerações que não conhecia ali a história de Israel ou a história patriarcal propriamente dita. E é assim que eu monto, vou fazendo um levantamento. Qualquer livro da Bíblia, o modelo é praticamente o mesmo. Quanto à data, eu posso usar várias ferramentas. Aqui eu fiz uma análise, né, de um livro do próprio Aksha aqui, né, onde ele vai usar aqui informações arqueológicas. Ele vai dizer que os autores bíblicos fazem várias citações de pesquisa arqueológica, está vendo? Uma delas nos ajuda a datar o livro de Gênesis. Por exemplo, as tábuas de Luci, ou seja, achados arqueológicos, e muitos outros aqui, ó, data o livro do século VII e apresenta a influência dos Horeus. Então, a gente começa a mostrar as datas que possivelmente alguns dizem, como a gente entende que o século VII, não, desculpa, século XV. Então, nós vamos provar aqui, com dados arqueológicos, que o livro de Gênesis foi escrito 1500 anos de Cristo. É assim que eu faço um levantamento do contexto histórico geral, começando pelo autor, né? Quem disse, o destinatário, para quem que ele está dizendo, a data, quando que ele disse isso, que José foi vendido. E o propósito é do que eu chamo aqui a cereja do bolo, você saber qual que é o propósito. Então, o livro de Gênesis ele é dividido em duas partes, né? Gênesis
1 ao 11, e Gênesis 12 ao 50, o propósito do autor é mostrar que Deus supera os obstáculos a fim de dar cumprimento às promessas. Isso vai acontecer com Abraão, com Jacó, e chega ao clímax da narrativa com José, uma história dramática aí dos seus irmãos, segundo o autor que eu provo aqui. Então, esse é o propósito. Qual que é o propósito de Deus, de Moisés, registrar as histórias patriarcais de Gênesis 12 a 50? Justamente mostrar como Deus vai superar os obstáculos, desde a preparação de um casamento para Isaac, tudo que ele preparou, Deus supera todos os obstáculos, como vários obstáculos da vida de José, para cumprir o plano dele, o propósito dele. Então, esse é o propósito do livro. É assim que eu faço um levantamento contextual. Então, lembrando que o nosso foco aqui é interpretar Gênesis 39, de 1 a 23. Então, as informações contextuais, ela me ajuda a interpretar a passagem em questão. Então, observe que eu fiz aqui rapidinho, não vou prolongar, eu quero mostrar para vocês todo o conteúdo, né, de hoje, envolvendo essa questão contextual. Então, os elementos contextuais, eles vão me ajudar a interpretar a passagem. Principalmente, pessoal, vocês precisam ficar atentos à questão da autoria, ou à questão do propósito. É claro que a autoria é importante para Gênesis, né? Tem alguns autores que diz aí que Gênesis foi escrito ali no século 7 antes de Cristo, já lá no finalzinho da história, próximo ao cativeiro babilônico, ou pós-cativeiro babilônico. Então, o propósito do livro está muito alinhado à questão do livro, o propósito que motivou o autor a escrever aquele livro. Tá bom, pessoal? Geralmente, a minha pregação, o tema da minha pregação, não pode estar desassociado do propósito do livro. Qualquer passagem que eu for pregar ali de Gênesis 12 a 50, ela tem que estar aliada a esse tema. Deus supera os obstáculos a fim de dar o cumprimento às suas promessas ao seu povo. Tá? Então, essa análise aqui é rápida, não é uma aula longa, porém importantíssima. Você pode usar esse modelo para fazer na sua casa, para fazer aí as suas pregações, os seus ensinos, para preparar as suas formações. Então, eu tenho uma passagem, eu deixo essa passagem, vou fazer um levantamento do contexto geral do livro. Vou procurar o autor, a data, o propósito, né? Também posso procurar a ocasião, circunstância. Tranquilo, pessoal? Então, isso é o que nós chamamos de contexto histórico geral. O contexto histórico específico, então, seria... Então, na parte anterior, eu apresentei o contexto geral, autor, aspecto geral do autor, do destinatário. O contexto histórico específico tem muito a ver, primeiro, com o ambiente sociocultural do autor, do narrador, do falante. Isso específico dele, não mais geral. Por exemplo, algo específico de Moisés. Moisés foi educado no palácio de Faraó, foi influenciado por dois contextos socioculturais, de cultura egípcia, de cultura judaica, era culto, letrado, dominava a escrita, além disso, era também conhecedor da religião dos seus antepassados, que é os patriarcas, né? Tinha a mesma fé e estava alicerçado nesta crença monoteísta. Então, o contexto histórico específico do autor especificamente, né? Algo específico dele, né? Não mais estou buscando informação quem que escreveu geralmente. Não, agora eu já sei quem escreveu, agora eu preciso saber mais sobre esse autor. O que o autor diz, geralmente, que ele escreve, está muito relacionado com o seu intelectual. Por exemplo, nós vemos as cartas de Paulo, por que os escritos de Paulo é bem profundo teologicamente? Porque ele era culto, tinha uma boa formação teológica, isso influencia também. Então, para interpretar um livro da Bíblia, eu preciso fazer esse levantamento, tá? Você pode rever o vídeo e ver o passo a passo, mas, como eu disse, também enviarei um modelo escrito para você ler. O contexto histórico específico, né, ideológico aí do autor. Apesar de viver no Egito, a ideologia, os princípios norteadores do pensamento de Moisés eram alicerçados pela fé judaica. Suas tomadas de decisões não se ausentavam totalmente daquilo que ele acreditava como filho de pais hebreus. Então, ideologia é o que ele pensa. Todo autor, todo escritor, ele tem ideias, pensamentos. Por mais que esse texto é inspirado pelo Espírito Santo, ele é escrito baseado nas ideias, no mundo do autor. Então, eu preciso fazer um levantamento disso. É claro que, como eu disse, os livros a introdução ao Antigo Testamento ao Novo Testamento, eles trazem isso para você ter essas informações. Vocês não precisam andar muito para encontrar isso. Os próprios livros introdutórios apresentam isso. Contexto histórico específico. Além do autor, você pode fazer o mesmo buscando informações sobre o destinatário. Por exemplo, quais são as características dos crentes da igreja de Éfeso?
poder intelectual, era uma igreja formada de judeus, de gentios, esse destinatário era judeu, gentil, era um povo misturado, né? Personagens ali presentes, né? Por exemplo, o contexto sociocultural de Timóteo e dos crentes da igreja de Éfeso. Além do destinatário, você também pode fazer o mesmo com informação acerca da cidade, como, por exemplo, a cidade de Filipe, a qual Paulo escreveu a epístola. Quais são as características, né, da igreja de Filipenses? Segundo informações, a cidade de Filipenses ela era uma Roma em miniatura, ela foi dada ali como ela era dada para soldados aposentados que ganhavam como honra de ser um bom soldado a sua vivência ali como uma honra pelo trabalho prestado na cidade de Éfeso. Então, são informações que você vai obtendo, né? A maioria dos habitantes ali, especificamente, eram soldados aposentados. Então, você vai fazer um levantamento específico, lembrando que os próprios livros de introduções ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento, os comentários traz ali aspectos introdutórios antes de comentar os livros. Então, eu preciso dessas informações específicas antes de interpretar a passagem. Bom, pessoal, desculpa. Então, prosseguindo. Um levantamento do contexto histórico geral, então, específico, são fundamentais para interpretar o texto de uma passagem bíblica. Geralmente, quando eu faço isso na sala de aula, os alunos já querem ir direto da passagem interpretar a passagem. É um grande erro que os alunos cometem, que nós, intérpretes, cometemos. Nós temos uma passagem que é um pedaço de uma conversa, a metade de uma conversa, um fascículo de uma conversa, e nós não nos preocupamos em saber o todo dessa conversa, levantamento histórico dessa conversa, para interpretar a conversa completa. Nós queremos só interpretar o pedaço ali da conversa. Então, um levantamento do contexto histórico geral e específico de uma passagem, ele vai me nortear, vai me trazer informações sobre o autor, o ouvinte, o que está acontecendo, a situação, né? Qual é a ocasião, a circunstância, o propósito do autor, o que levou ele a escrever, tinha um problema, como a igreja de Coríntios, né? Paulo recebeu uma carta ou informações de que a igreja estava cometendo isso, e Paulo devolve a carta, ou seja, tem uma situação ali específica que levou aquele autor a escrever. E eu lendo só uma passagem especificamente ali dentro da carta, dentro do livro, eu não vou ter essas informações. Então, obviamente, eu preciso, então, fazer esse levantamento do contexto histórico específico. Então, na próxima hora, vamos fazer um levantamento do contexto histórico literário da passagem. Então, essa é as nossas informações sobre o contexto histórico geral e contexto histórico específico, mostrando para vocês como que a gente faz uma análise contextual de uma passagem, um levantamento. Alguns alunos que estão aqui, que são da FACEP, eles já sabem isso, já fazem isso comigo lá. É a aula que eu dou no presencial, né? Só que lá ele só tem hermenêutica, ele não tem o todo, o curso completo como vocês têm aqui, que eu dou hermenêutica aqui, homilética e prática de pregação.